pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus te deu poder para quebrar esses laços. Joga no chão. Pisa em cima. Dá um grito de glória. Ramalavash e canto varai e masso e candará. Ele foi. Vai, Roberto. Já lava a luz do dia raiar. Lá está. Fica de pé comigo. Que me impressionou. Um anjo preso a Jacó. É você. Por sua mãe saltou e jamais desistiu. Fecha os olhos. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, um anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Pegue na mão do seu irmão. Escute. A história Reuel conta que o menino alemão era todo dia colocado virado com o rosto dele para a lousa, no canto, com um chapéu de bobo. As escolas faziam isso na Europa. Porque a professora dizia que ele era um burro, porque ele não conseguia fazer contas de subtração e divisão. A professora chamou ele tanto de burro, que quando ele falou para o pai disse: você tem duas escolhas, ou eu te tiro da escola, ou você vai provar para a professora que você não é burro. Esse homem tornou-se o maior gênio de física do mundo, Albert Einstein. A lei da relatividade foi feita por ele. Reprovado em matemática, virou um gênio da física. É Mozart, que era surdo. Beethoven, um dos maiores músicos do mundo, era surdo, compôs as mais belas sinfonias do mundo. Sabe como ele fazia isso? Ele sentia a vibração das notas musicais. Ele conhecia as notas pela vibração. Ele nunca ouviu uma música dele. O que você ia dizer? A mais bela composição dele foi quando ele estava completamente surdo. Você não está entendendo? Vou te explicar. Teve um moço em São Paulo, no ABC Paulista. É essa música aí que ele compôs quando ele estava surdo. No ABC Paulista em São Paulo, um metalúrgico perdeu um dedo. Ficou aleijado. Delfim Neto, numa das campanhas contra o Fernando Henrique Cardoso, ele chegou a escrever uma história horrível na Folha de São Paulo. Ele disse:
Existem dois candidatos a presidente da República no Brasil. Um é o representante de Deus e o outro é do diabo. O representante de Deus tem 1,85 m, olhos verdes, cabelos lisos, poliglota, e a campanha dele é embasada com 5 pontos, por isso a mão aberta. Aí dizia, o representante do diabo é analfa de pai, beta de mãe, baixinho, a língua presa e aleijado de um dedo. O mundo inteiro teve que se curvar no dia que o presidente Lula recebeu a posse. Porque nunca na história nenhum presidente recebeu a faixa chorando. O mundo inteiro não vê o Lula como presidente, vê ele como Messias. Porque caiu o ministério todo dele, todos os grandes homens caíram e nada arranha a imagem dele. Pergunta para mim por quê. Todo mundo olha para ele e diz assim, ele é um cara que era para dar errado e deu certo. Ei, amanhã vai ser a sua história que vão estar contando aqui. Você crê nisso? Incline a sua cabeça. Pegue na mão do seu irmão. Volta para o Espírito, Roberto. Eu pregava na África alguns anos atrás, essa história me acompanha. Final do culto em Angola, me levaram até o aeroporto de Luanda. Muitas pessoas foram se despedir de mim, levaram muitos presentes para mim. Laranja, banana, dava para montar um varejão. Um menino grandão, magricelo, se aproximou de mim. Quando eu olhei para ele, tomei um susto, aqueles olhos estufados para fora, pele e osso. Ele disse, pastor, eu te acompanhei os 22 dias que o senhor pregou aqui. E o senhor falou que Deus pode usar qualquer um. É verdade? Eu disse, é verdade. E ele abaixou a cabeça, quando ele levantou, os olhos estavam lacrimejando. Ele disse, será que Jesus pode me usar também? Ele disse, eu sou analfabeto. Enterrei minha mãe por falta de comida. Meus irmãos foram entregues para os vizinhos. Eu durmo todo dia no banco da praça. Como uma vez por semana que é a sopa que a igreja de Macoluço faz. Não sei ler nem escrever. Me deu um nó na garganta. Eu falei, Jesus, eu não vou mentir para ele. Falar que o Senhor vai usar e depois não vai, ele vai ficar frustrado. O Senhor disse para mim, fala para ele que eu vou usar ele assim. Eu falei, mas ele não tem força, o Senhor disse, mas ele tem coragem. Os que têm saúde não vieram te procurar, ele veio. E eu falei, o que eu faço? O Senhor disse, manda ele ajoelhar na sua frente e ora por ele. Ele ajoelhou, ele ajoelhado, a cabeça dele vinha no meu peito aqui. Eu agarrei ele. Falei, agora o Senhor disse, ora para eu dar para ele do mesmo espírito que eu te dei. Ele recebeu um choque, começou a falar em língua estranha, foi batizado com o Espírito Santo ali. Ele olhou para mim e disse, pastor, o que é isso? Eu estou sentindo algo diferente. Eu disse, você não pediu? Já começou. Ele falou, Deus está me usando? Eu disse, tá. Então ele falou, dá licença, pastor. Ele mirou o rumo do povo e saiu. Onde ele punha a mão, quem não caía batizado com o Espírito Santo, caía endemoniado. Era uma coisa de louco. O povo esqueceu de mim. Fui para o aeroporto, entrei lá dentro da sala, fui para o avião. Quando o avião saiu de Luanda, eu olhei pela janelinha, ainda estava um fuzuê na frente do aeroporto. Só que eu não via mais gente, eu só vi um monte de pontinhos, né? E tinha um que onde ele passava ia abrindo espaço. O Senhor falou para mim, ficou alguém. O Jacó virou príncipe. Alguns anos atrás eu recebi na minha casa uma ligação às pressas, né? Alô? Eu falei, alô, quem está a falar? Eu falei, é o pastor Marcos. Ora, pois o senhor tem aí para me dar o seu e-mail? Eu falei, e-mail? De abelha? Não, e-mail. Eu falei, que é e-mail? E-mail de internet. É e-mail. Eu falei, pois não tenho. Falei, quando eu falei, desligou. Eu falei, tu. Falei, não deu nem tempo de falar quem era. 2 dias depois eu abri e estava lá uma carta no e-mail. Pastor Marco, muito obrigado por ter acreditado em mim. Eu sou aquele moço que estava na frente do aeroporto, descalço, magricelo, dormindo no banco da praça. Ele disse, naquele dia, quando eu saí orando, tinha um pastor escondido no meio do povo. Ele me chamou, perguntou onde eu morava. Eu dizia, na rua. Ele disse, vai morar na minha casa agora. Me deram comida, eu fiquei gordinho e bonito. Passou aqui um grupo daqueles médicos do bem, os dentistas, fizeram para mim um implante e agora eu tenho dentes. Bonito, com dente gordo, a filha do pastor se apaixonou por mim.
Aprendi a ler e escrever. Casei com ela.